E vamos lá para mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, começando a semana, e vamos comentar algumas empresas aí que vocês têm me pedido para trazer aqui no canal. Algumas empresas que eu vou comentar hoje mais complicadas, inclusive, né? E quem comprou às vezes ali às cegas, seguindo recomendação, sem entender o negócio, talvez se complicou um pouquinho, né? Agora muitos estão doidos aí para até pular fora do barco. A primeira coisa que eu sempre falo é entender o negócio antes de investir. Então vamos começar aqui falando de Gerdau. As recomendações de compra para a empresa começam a pipocar a internet afora. E primeiro é aquele negócio, vamos entender o que os analistas podem estar vendo de positivo para a gente saber se faz sentido a tese de Gerdau ou não. E aqui nessa parte, ó, com a evolução das margens aí da empresa, evolução por mercado de atuação, a gente tem um sinal, e que é justamente a parte de negócios no Brasil. O Brasil, historicamente, né, sempre foi relevante para o resultado da Gerdau, representado aí na cor amarelo. Veja que em 2020 e 2021 chegou a representar mais de 50% do EBITDA, só que de 2022 para cá, né, foi terrível aí essas operações aqui no Brasil, margens muito pressionadas, e hoje é o ponto aí que a empresa trabalha para retomar, e pode ser o gatilho da tese. Por quê? As operações nos Estados Unidos e na América do Norte seguem bem. A gente pode ver aí, né, grifado em verde, o crescimento, o EBITDA subindo mais de 38% na América do Norte e 29,1% na parte de aços especiais. E o Brasil, de fato, ele é o patinho feio aí do resultado da empresa, vamos dizer assim, né? Porque está bem abaixo ainda em termos de rentabilidade. Veja que o EBITDA, por mais que tenha evoluído, mais de 16%, está com uma margem aí de 9,2% apenas. E aí eu volto aqui no histórico, ó, de todas as operações, todas as margens aí das operações da empresa e as respectivas rentabilidades. A operação brasileira, que já estava ruim, com 11% de margem, a pior aí desde 2014, nesse trimestre ainda veio abaixo disso, mesmo tendo crescido. Então, é um dos pontos da tese, né? Os analistas estão confiantes aí que essa parte dos negócios no Brasil vão melhorar, e a empresa, por sua vez, ela vem comprometida, né, a recuperar essa rentabilidade. A administração fala em retomar ali o patamar perto dos 15%, essa margem aqui no Brasil. Aqui nos documentos oficiais da empresa, né, sobre esse assunto, estão se referindo ao problema do aço chinês que estava entrando barato aqui no Brasil, e eles dizem que isso tem estimulado aí a necessidade de readequação das operações por meio de iniciativas de redução de custos e despesas. Então, aparentemente, né, o pior aí na operação no Brasil parece que chegou no fundo do poço, e daqui para frente, com a otimização que virá em decorrência desses cortes de custos, né, que a empresa vem fazendo, e consequentemente as medidas do governo que vão taxar a partir de agora, né, o aço excedente, a gente pode ver as margens aí da empresa aqui no Brasil melhorando, assim como é a tese aí que os analistas estão apontando. Mas é importante lembrar uma outra coisa que eu venho falando aqui. Por mais que a narrativa de melhora do mercado brasileiro possa agradar e os analistas comecem a recomendar a compra para Gerdau, a tese hoje da empresa é muito Estados Unidos e América do Norte. Hoje, mais da metade do resultado da empresa vem de lá. E aí a gente tropeça na incerteza quanto à queda de juros nos Estados Unidos. E esse é o ponto, é o que falta aí talvez para a Gerdau começar a andar em bolsa. É mais um corte de juros lá nos Estados Unidos, na minha opinião. Fora isso, as ações, elas podem até estar baratas, sim, o valuation é descontado, sim, mas é pelos motivos aí que eu levantei aqui, né? As operações estão melhorando, porém, de outro lado, as incertezas macroeconômicas ainda estão pairando aí sobre a empresa. Não tem almoço grátis no mercado, e você tem que avaliar aí se está adequado ao seu perfil de investidores, se você está disposto a pagar para ver ou esperar para ver. Vamos para uma outra empresa, que é uma outra tese de desconto também, né, que eu considero descontada assim como a Gerdau, mas que também tem ali os seus problemas, e os investidores às vezes preferem seguir recomendação e depois ficam desapontados aí com o investimento. Estou me referindo a JHSF. Vocês têm me pedido aí para comentar sobre a empresa também. Muitos estão olhando aqui para a JHSF, olhando o dividend yield, que está ficando bem atrativo, mas eu sempre chamo a atenção para o cuidado, porque o yield subiu, principalmente pelo fato das cotações terem caído, e isso não necessariamente
é oportunidade, embora aparentemente nós estamos aí diante de um desconto. Hoje, a JHSF é uma empresa com diversos negócios, mas dentre os principais aí que a própria empresa traz aí em destaque nos seus resultados, ela chama aí, né, de renda recorrente ou negócios de renda recorrente, onde engloba aí, né, negócios de shopping center, hotéis, restaurantes e também o aeroporto, por exemplo. Todas essas linhas aqui elas vêm crescendo, é o dado positivo. Veja que o resultado líquido só dessas operações foi de 133 milhões, cresceu em mais de 150% com margem de 58,7%. É uma senhora margem, sim, que mostra, né, que a JHSF tem um negócio diferenciado no seu portfólio. Então essa parte está crescendo. Porém, nós temos um ponto aqui de atenção, né, que são as pedras ali pelo meio do caminho. É uma empresa que o mercado ainda enxerga como incorporadora. Ela é uma incorporadora. E essa é uma parte que sempre foi relevante no resultado da empresa, mas os números aqui de 2022 para 2023, o resultado de incorporação caiu quase 50% aí nós chegamos no quarto trimestre de 2023 que deu uma reagida, parecia que a coisa ia, mas não foi. Veja que no primeiro trimestre agora de 2024 veio bem inferior aí ao trimestre passado. É o que eu falei, a parte de incorporação é muito cíclica e acaba travando aí o resultado da JHSF, mesmo ela tendo outros negócios interessantes, outros negócios rentáveis. A empresa vem desenvolvendo meios, né, desenvolvendo novos serviços aí para poder minimizar essa sensibilidade, vamos chamar assim, ao ciclo, né? Primeiro ela trouxe o aeroporto para os seus negócios, que vem muito bem. Agora ela está desenvolvendo um negócio de locação residencial e clubes, ainda é uma parte pequena do resultado, começou há pouco tempo, mas já começa a entregar resultado. A gente vê que a empresa está buscando resiliência, né? Ela vem buscando minimizar os ciclos da incorporação, oferecendo mais serviços para os clientes. É um nicho exclusivo, né? De exclusividade do ponto de vista de poder aquisitivo, vamos chamar assim, por isso que as margens são tão boas e por isso que existe o potencial e também por isso que o mercado, quando cobra, bate forte aí nas cotações, quando esse resultado não vem ou quando as perspectivas não são tão positivas. O lucro líquido da empresa nesse trimestre ele foi de alta na comparação anual, mas contra o trimestre passado foi de queda, e é o que eu falei, os resultados ainda oscilantes, o segmento de corporação ainda pesa, mesmo com os outros negócios evoluindo. Então, respondendo aí a quem perguntou, quem está olhando o JHSF com olhos de oportunidade, errado não está. Porém, tem que ter claro em mente que o cenário ainda é complicado para a empresa e aqui para a empresa deslanchar em bolsa, né, o cenário macro, economicamente falando, ele precisa melhorar, principalmente de queda nas taxas de juros. É a empresa para você ter ali um percentual pequeno do seu capital investido nela, na minha opinião. E vamos para mais empresas complicadas também que vocês têm me pedido aí para comentar. É a Raízen, pode ser uma tese de desconto, mas é muito volátil, tá? Não é empresa aí para qualquer investidor. Eu vejo como uma empresa bem para o futuro, porque é uma empresa inserida num contexto de volatilidade de todos os lados, a gente vai ver um pouco disso, mas os principais negócios aí da empresa são a parte de renováveis, que pega ali, né, o etanol, pega o biogás, indo até a produção de energia. Então, quando a gente fala de renováveis, remete ao futuro, é algo que nós estamos caminhando para ele e pode sustentar a tese da empresa, porém você precisa ter paciência, não é um investimento para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, na minha visão, mas no meio do caminho tem sempre as pedras. E aí a gente cita, por exemplo, o etanol, né? Muito pressionado, tem aquela questão da Petrobras não reajustar os preços dos combustíveis da forma que deveria, é um fator que pode impactar o setor inteiro, passando aí pelo açúcar, que é uma commodity, ou seja, a empresa é produtora de açúcar, boa parte dos negócios dela vem do açúcar, e aí a gente tem que lembrar da volatilidade característica das commodities. No longo prazo, o açúcar ele tem se valorizado, mas nesse trimestre específico, né, veja que está com uma queda forte. Então, o mercado tem ali pelo menos dois motivos para penalizar as ações da empresa. É o problema do etanol, prejudicado, vamos dizer assim, e os preços do açúcar em queda. Isso deve afetar os resultados, inclusive, do próximo trimestre, a depender das outras linhas de negócio da empresa. E além de renováveis e açúcar, falando das linhas de negócio da empresa, um outro ponto relevante aqui para o balanço da empresa é a parte de mobilidade. É aí que entra, né, a parte de distribuição dos combustíveis, desde os postos de gasolina lá, né, da bandeira Shell, onde você pode ir lá abastecer seu veículo, passando até
pelo setor de aviação, onde a empresa abastece ali as principais empresas aéreas. E é mais um segmento que a empresa está inserida extremamente sensível economicamente falando. Depende diretamente do consumo, onde a empresa ganha no volume de vendas. Por isso que a margem é tão baixa. E esse é só um dos negócios dela, mas os outros negócios também têm margens apertadas. Então, assim, sobre Raízen, o erro que eu vejo, né, para todos os investidores que compraram as ações, sem exceção praticamente, tá, é não entender o negócio da empresa. Compraram por recomendação, compraram pela cotação muito baixa, olhando a oportunidade aí pelo preço da cotação, isso não faz o menor sentido. E eu aposto que a maioria tá doido para a cotação dar uma subidinha ali para poder pular fora do barco. É ou não é? Me conta aí se eu estou certo ou se eu estou errado. É isso que eu tenho observado conversando com quem comprou as ações da Raízen. A maioria que comprou se complicou. Lembrando que você só se complica quando você não sabe o que você está fazendo, quando você não entende o negócio da empresa. Então, você que está investindo em Raízen, não é pular fora do barco agora, muito menos ficar tentando fazer preço médio. Você só vai afundar a sua carteira ainda mais. E já você que está estudando a empresa agora para talvez comprar mais à frente, fica bastante claro aqui o que a gente discutiu rapidamente, que é uma empresa complicada de se analisar, não é um setor muito fácil, você tem que se perguntar se é empresa para o seu perfil de investidor. Todos os segmentos da empresa são cíclicos, então a Raízen já é para uma carteira de investimentos ali mais consolidada, na minha opinião, respondendo aí quem pediu para eu comentar. Seguindo um pouco ainda nesse tema, na dúvida, para quem está doido para comprar porque as cotações estão em queda, eu sugiro, antes de mais nada, antes de tomar qualquer decisão, dar uma estudada na Cosan. Na minha visão, faria mais sentido, porque com uma empresa você já resolveria o problema, entre aspas, né? Lembrando que a volatilidade é quase a mesma, porém você tem exposição a diversos negócios e a diversas economias. Mas eu ainda trago vídeos mais à frente sobre Cosan e sobre Raízen, tem muita coisa aí para a gente falar sobre essas duas empresas. Uma outra questão aqui pertinente no canal também que vocês têm me mandado, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram principalmente, ainda é sobre a AS Brasil e Auren Energia, sobre o que fazer com as ações. Então, como eu falei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição, a minha opinião, né, lembrando que eu não tenho a AS Brasil em carteira, tá pessoal, mas na minha visão, se eu tivesse, eu sairia de AS Brasil antes do movimento se concretizar, principalmente, como eu citei lá no outro vídeo, né, a questão da isenção de imposto de renda, ou seja, eu iria saindo um pouco a cada mês até o limite de isenção, principalmente olhando outras oportunidades na Bolsa de Valores, que é o mais importante, tá? Você tem que fazer essa leitura do mercado e ver se tem coisa mais interessante nesse momento. Ou simplesmente, né, por que não, pegar o dinheiro e fazer caixa. Não seria um mau negócio também não, se você não quer ser sócio de Auren. O mercado ainda está tentando precificar a nova empresa. Então você que, por exemplo, zerou sua posição em AS Brasil e talvez quer queimar todo o seu caixa em Auren Energia agora, é aquela dica que eu sempre trago aqui para você. Fazer o simples, nunca queime todo o seu cartucho num tiro só, porque a empresa pós-fusão, ela será uma empresa mais complexa. Vai continuar tendo desafios, inclusive, só que agora maiores. O mercado de energia não está fácil. Está mudando, inclusive. Se você se frustrou com a tese de dividendos de AS Brasil, por que você vai embarcar em Auren agora, sendo que vai ser, para dividendos, vai ser a mesma coisa? Eu acredito que vai ser fraco. Eu não queimaria todo o meu caixa de uma vez só em Auren Energia. Eu seguiria a minha estratégia normalmente comprando aos poucos, mês a mês. Deixa o mercado fazer suas contas para lá, reforça seu caixa e vai fazendo aportes estrategicamente. Se é em Auren, beleza, compra um pouquinho ali hoje, um pouquinho no mês que vem, mas se tem outras empresas oferecendo oportunidade, não deixa de olhar. Certo, pessoal? Então, sobre essas empresas aqui que vocês me perguntaram muito essa semana, são boas empresas no geral, mas nem todas são para todos os perfis de investidor. É esse que é o ponto. Se você quer investir em alguma dessas empresas, primeiro é entender resultado e segundo é se perguntar, está dentro do seu perfil de investidor? O risco é um pouquinho maior. Você está disposto a correr? Se sim, é seguir investindo. Mas se você tiver alguma dúvida, me manda aí nos comentários sobre essas empresas, sobre outras que sejam. Pode me mandar lá no meu Instagram também, que eu estou respondendo todo mundo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.